Nesse momento, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 56, em que diz: Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Esta é uma grande verdade que nós temos diante de uma humanidade tão doentia, que tem matado o seu próximo, tem perseguido o seu próximo, tem odiado o seu próximo, tem excluído o seu próximo. Quando nós lemos esse texto, nós nos lembramos daquele momento em que Jesus foi rejeitado pelos samaritanos e os discípulos, querendo, numa atitude de vingança, chegaram para Jesus e disseram: Mestre, se for da tua vontade, nós vamos orar para que caia fogo do céu e destrua todos esses homens. Mas Jesus diz em sua palavra que ele não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Isso nos diz algo muito importante para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é salvar a humanidade. A vontade de Deus é salvar o ser humano. A vontade de Deus é salvar todos os homens e todas as mulheres, não importando onde quer que estejam, não importando qual povo, qual nação, qual etnia, não quer saber qual é a cor, qual é a posição social. Deus quer salvar todo mundo, toda a humanidade. E por isso ele diz aos seus discípulos que ele não viera para destruir as almas dos homens, mas viera para salvar aos homens, salvar as mulheres, salvar a toda a humanidade. O que nós vemos hoje em dia é um sentimento de vingança, onde muitas pessoas realmente querem se vingar de outras pessoas. É o que nós temos visto pelos meios de comunicações a todo momento, é a atitude do ser humano contra outro ser humano na vingança, querendo se vingar, querendo destruir, querendo prejudicar, querendo passar por cima para se dar bem. Mas Jesus, em sua palavra, pelo que nós podemos ver aqui, ele, sendo judeu, não rejeitou os samaritanos. Ele disse para os seus discípulos que ele viera para salvar a alma de todos os homens, não importando se judeus, se samaritanos, se romanos ou qualquer nação que houvesse na época e que há hoje. Isso acontece ainda hoje. A vontade de Deus é salvar toda a humanidade. Deus quer realmente salvar o ser humano de si próprio também, em relação ao seu próximo. A verdade é que as pessoas hoje estão se destruindo umas às outras. As pessoas estão tentando destruir o seu semelhante, o seu próximo, para se darem bem. As pessoas querem passar por cima das outras. As pessoas têm tido uma falta de amor para com seu próximo. As pessoas não sabem mais o que fazer para levar uma vantagem cada vez maior sobre o seu próximo. Isso tem acontecido em todas as áreas da vida humana. Isso tem acontecido em qualquer local. Isso tem acontecido no ambiente do trabalho. Isso acontece na escola, acontece na faculdade, acontece na vizinhança, acontece dentro do ônibus, dentro do trem, acontece na rua, acontece no trânsito, tem acontecido em toda parte, tem acontecido em todo momento. O ser humano não consegue mais enxergar o outro ser humano como seu próximo, como alguém que precisa de respeito, precisa de amor, precisa de perdão.
Nesse momento em que os discípulos de Jesus pedem a destruição da alma dos samaritanos, eles, nesse sentimento de vingança, eles não conseguiam expressar amor, eles não conseguiam expressar o perdão de Deus para com aquelas pessoas. Isso tem acontecido hoje também. É triste observar, é triste testemunhar que o mesmo que aconteceu naquela época continua acontecendo hoje. As pessoas não conseguem mais praticar o amor, não conseguem mais praticar o perdão, não querem mais viver em comunhão. É uma competitividade, é uma necessidade de passar por cima de outras pessoas, de pessoas que são vistas como rivais, como competidoras, como pessoas que têm que ser eliminadas, destruídas, passadas para trás. É o que nós vemos nesse momento. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que ele tinha como missão salvar a vida da humanidade, salvar a alma de todas as pessoas. Ele não viera para destruir, ele não viera para matar. Jesus mesmo, em sua palavra, disse que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele também disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é totalmente contrário ao que os discípulos nesse momento expressaram com um sentimento de vingança, de destruição, querendo a morte daqueles homens porque haviam rejeitado a Jesus. E hoje não é diferente, muitas pessoas têm rejeitado a Jesus, têm rejeitado a Deus em sua vida. E é mais triste ainda quando podemos observar que até mesmo dentro da igreja há pessoas que não conseguem perdoar o seu semelhante. Há pessoas que não conseguem perdoar o seu próximo. Há irmãos dentro da igreja e das várias igrejas na qual a igreja de Jesus existe na face da terra. Isso tem acontecido. Tem faltado amor, tem faltado o perdão, tem faltado. Nós podemos testemunhar, em algum momento da nossa vida, nós já testemunhamos isso, onde irmãos tentam se dar bem, irmãos passam por cima de outros irmãos, irmãos prejudicam outros irmãos na fé. É o que tem acontecido. E Jesus havia dito para os seus discípulos: eu não vim para destruir o ser humano, eu vim para salvá-lo. Eu não vim para rejeitar o ser humano, eu vim para buscá-lo, para transformá-lo, restaurá-lo, renová-lo, modificá-lo. Jesus estava nesse momento ensinando algo muito importante para os seus discípulos, mesmo que eles não quisessem compreender. Era isso que Jesus queria mostrar para eles, que ele veio para salvar a humanidade, salvar o homem, salvar o ser humano na face da terra. E o que é que nós temos feito hoje? Como igreja, qual tem sido o nosso testemunho diante de tantas pessoas que não conseguem mais ver o seu semelhante como um próximo que precisa de respeito, precisa de amor, precisa de perdão, precisa de carinho? É o que tem faltado hoje na vida do ser humano, é o que tem faltado hoje em toda a terra, em todos os povos, em todas as nações, é o que tem faltado. Jesus tem nos chamado para uma grande missão. Deus tem dado para cada um de nós um grande projeto de vida. Esse projeto de vida que começa em nós, para que possamos compartilhá-lo para as pessoas que convivem conosco, que vivem à nossa volta, que dependem de nós, que vivem também as mesmas situações que nós temos vivido a cada momento. Essa é uma grande verdade. Todos nós vivemos a mesma vida.
claro que um pouco diferente, mas nós vivemos. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos abrigar num lar, nós precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, precisamos ter um momento de lazer, precisamos ter contato com outros seres humanos, nós precisamos uns dos outros. E destruir o semelhante não é da vontade de Deus. Destruir o semelhante não é de Deus. Logo, nós aprendemos com Jesus, através da exortação que ele faz para os seus discípulos naquele momento, quando ele diz: eu não vim para destruir os homens, mas eu vim para salvá-los. E claro que Jesus estava dizendo para eles que eles deveriam fazer o mesmo. E é o que nós devemos fazer também. Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado para irmos e fazermos o mesmo. Deus tem um grande plano na nossa vida. Esta é a grande missão para nós, que fazemos parte de uma instituição chamada igreja, que veio para testemunhar das boas novas de Jesus a toda a humanidade, para pregoar o ano aceitável da salvação a todas as pessoas. Nesse momento, nesta hora, onde quer que nós possamos estar, onde quer que nós possamos nesse momento estar, não importa o que nós estamos fazendo nesse momento. O que importa agora, nesse momento, é compreender qual é a vontade de Deus, porque nós temos a nossa vontade, nós temos o nosso desejo, nós temos os nossos sonhos, e Deus quer agir através, e quer agir neles. E nesse momento que nós temos na palavra do Senhor é que a nossa missão, a nossa tarefa, o nosso testemunho é salvar a alma dos homens, é salvar o homem, é salvar a humanidade, é salvar todas as pessoas, é salvar os homens, as mulheres, os jovens, os juvenis, as crianças. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós devemos ser instrumentos de salvação e não de destruição, como os discípulos haviam, naquele momento, colocado diante de Jesus. Eles sentiram no coração, sentiram na mente a vontade de destruir aqueles homens que rejeitaram a Jesus. Eles não estavam entendendo porque muitas pessoas estavam aceitando a Jesus, as multidões estavam aceitando, as pessoas estavam buscando, Jesus estava curando, estava libertando, Jesus estava restaurando. Jesus estava fazendo grande obra entre as pessoas naquele momento, e diante da recusa dos samaritanos, os discípulos resolvem destruí-los. E por isso, eles pedem a Jesus autorização para que eles pudessem orar e pedir fogo do céu para que eles fossem destruídos. Mas Jesus não aceita isso. Jesus os repreende. Jesus diz para eles que eles estavam errados, que esse pensamento era errado, que eles estavam sendo egoístas, estavam sendo maldosos, estavam sendo vingativos, estavam com um triste pensamento, pensamento de destruição. Jesus quer transformar a vida da humanidade. Ele quer agir na humanidade, ele quer salvar a humanidade. Ele quer salvar a humanidade da destruição. Não é por isso, não é por causa disso que ele vai destruir o ser humano. Deus não criaria o ser humano para destruí-lo mais adiante. O homem, como nós podemos ver na palavra de Deus, é a coroa da criação de Deus.
um ser pensante, um ser racional, um ser que consegue modificar o ambiente em que vive, um ser que já tem se lançado ao espaço, um ser que tem construído máquinas, tem criado instrumentos, tem feito grandes maravilhas eletrônicas. Deus quer salvar essa humanidade. Deus quer salvar o homem da destruição. Deus está agindo nesse momento, Ele conta com a nossa disposição. Vamos nos lembrar nesse momento, lá do livro no Antigo Testamento, quando o servo do Senhor diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós conhecemos muito bem esse homem, nem precisamos citá-lo por já conhecer, e até mesmo o livro. Hoje, Jesus faz a mesma pergunta. Jesus está fazendo a mesma pergunta à sua igreja, a todos os homens e mulheres que fazem parte da igreja: a quem enviarei? Eu imagino que a resposta é: envia-me a mim, porque eis-me aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui. Deus está nos chamando como igreja, Deus está nesse momento esperando a nossa disposição para servi-lo, para irmos, fazermos o possível para salvar o ser humano. E é claro que o mínimo que nós pudermos fazer será grande, será maravilhoso. Talvez alguém pense assim: mas o que é que eu posso fazer? Eu não tenho conhecimento teológico, eu sou uma pessoa analfabeta, eu sou uma pessoa semi-analfabeta, eu não tenho muita instrução, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu sou tímido. Muitas pessoas podem dar essas desculpas e outras mais. Mas Jesus diz em sua palavra: não se preocupe, porque naquele momento o Espírito Santo ministrará ao teu coração que é a vez de falar, como agir, como testemunhar, como apregoar as boas novas da salvação. Nós vemos então que Deus está trabalhando, Deus está agindo através do seu Santo Espírito, e Ele conta com a igreja para que salve a humanidade, seja um instrumento divino para salvar a humanidade da destruição. Deus tem algo a fazer na vida do ser humano. Deus quer agir através da igreja. Deus quer agir através de nós, e chegou o momento de nós nos colocarmos à disposição do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero a destruição do meu próximo, eu não quero o prejuízo do meu próximo, eu quero abençoá-lo, eu quero socorrê-lo, eu quero ajudá-lo, eu quero fazer algo por ele, para que ele pare de sofrer. Nós não devemos ignorar que o sofrimento tem acometido a toda a humanidade e tem acometido a todos nós. Quando algo acontece com alguma pessoa, várias pessoas ao redor sofrem. Os familiares, os parentes, vizinhos, colegas de trabalho, de estudo. Na verdade, ninguém é insensível, todos nós temos sentimentos por alguém. Essa é a verdade, nós sentimos algo por alguém. Todos nós, independente de onde nós possamos viver, qual credo, posição social, todos nós nos importamos com alguém, nós gostamos de alguém, nós amamos alguém. E nesse momento, Jesus nos ensina que nós devemos nos importar com as pessoas. É muito fácil nós gritarmos por aí: bem feito, problema seu, se vire. São palavras vingativas, palavras pesadas, que muitas pessoas têm dito para outras pessoas.
São pessoas que querem o prejuízo de outras, querem o mal para outras pessoas, querem ver os seus semelhantes na ruína, na destruição, passadas para trás, querem pisar por cima de pessoas que convivem com elas. Mas com Jesus é diferente, com Jesus não é assim não. Jesus, ele se entregou por toda a humanidade lá na cruz do Calvário. Ele sofreu em nosso lugar. Ele perdoou os nossos pecados. Esse foi o maior amor que nós poderíamos testemunhar. Jesus mesmo disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida por amor ao seu amigo. E Jesus nos considerou como amigos. Jesus considerou todos aqueles que o fizeram sofrer como seus amigos. Jesus os perdoou, Jesus os amou, Jesus não quis a destruição de nenhum deles. Jesus disse isso para os seus discípulos: eu vim para salvar e não destruir. Aos homens, Deus sabe que nós, como seres humanos, falhos, imperfeitos, pecadores, somos levados por todo tipo de pensamento, não conseguimos raciocinar conscientemente, nós falhamos, nós erramos, nós transgredimos, nós temos nos afastado, muitas das vezes, do ensino de Deus, relacionado ao amor, ao perdão, à salvação de todas as almas, de todos os homens. Quando nós vemos pelos meios de comunicações o que tem acontecido, de repente surge aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de destruição, como uma forma de trazer a paz, trazer o alívio, mas não é por aí. Nós sabemos que o inimigo tem agido na vida das pessoas, o inimigo quer destruir as pessoas, não importando quem elas sejam, ele quer destruir. E Deus, ele quer salvá-las. Deus quer salvar todas as pessoas. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E os discípulos de Jesus estavam pedindo a morte e a destruição daqueles samaritanos. Isso vai totalmente contrário ao ensino de Jesus. Ele diz: eu não vim nem para roubar, nem para matar, nem para destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Eu vim para trazer vida e vida em abundância. Eu vim porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio para trazer vida. Ele quer dar vida, vida em abundância. E é o que nós precisamos. Como seres humanos, nós precisamos de vida. Claro que tem sido difícil nesses dias ter uma vida como nós imaginamos. Todos nós queremos ter aquela vida mesmo. Uma vida de riqueza, de ostentação, uma vida de pessoa considerada VIP. É uma vida que muitos querem, uma vida com luxo, com riqueza, com tudo que há do bom e do melhor. E eu não tenho dúvida alguma que Deus deseja também para nós o melhor. Deus quer que nós vivamos uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida vitoriosa, uma vida restaurada, uma vida renovada. Disso não há dúvida alguma. Por isso, nós temos buscado a Deus, temos buscado a sua ação, o seu agir. E nesse momento, quando Jesus disse que ele não tinha vindo para destruir as almas dos homens, ele queria ensinar aos seus discípulos que eles deveriam fazer o mesmo, não importando
importando o que acontecesse, não importando a situação, não importando os erros que eles haviam cometido, porque todos são pecadores e precisam do perdão de Deus, precisam da ação de Deus. Nós precisamos da ação de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus, precisamos do amor de Deus. Nós precisamos partilhar da vida que nós temos recebido de Deus. A nossa vida é diferente. Disso nós não temos dúvida alguma. Muitos aqui nesse momento que estão ouvindo esta mensagem, podem até testemunhar que a nossa vida está bem melhor do que era no passado, quando nós tínhamos vícios, quando nós vivíamos num mundo totalmente caótico, um mundo de destruição, um mundo de desespero, um mundo que leva para a boca do abismo, para as portas escancaradas do inferno. Muitas pessoas que não são originárias da igreja, ou seja, pessoas que não nasceram na igreja, sabem muito bem o que é inferno. Bem diferente das pessoas que nasceram na igreja, filhos e filhas de membros, de pastores, não sabem muito bem o que é inferno, nunca estiveram lá. E quando falo inferno aqui, é aquela vida de destruição, uma vida desregrada, uma vida transtornada, uma vida caótica, uma vida que leva a pessoa à autodestruição. Deus, em sua palavra, Ele quer o melhor para nós. Ele quer nos abençoar, Ele quer agir, Ele quer fazer algo maravilhoso na nossa vida. Ele quer salvar a humanidade. Assim como Ele tem nos salvado, Ele quer salvar as pessoas que vivem à nossa volta. Essa é a verdade de Deus para nós. Por isso Deus está nos chamando. Deus tem um plano na nossa vida. Deus tem nos chamado para esse ministério de salvar as almas dos homens, não importa onde quer que elas estejam nesse momento. Deus tem um plano na vida da sua igreja na face da terra e nós não podemos ignorar este fato, esta verdade. Aleluia! É o que nós podemos dizer. Agradecer a Deus porque Ele nos escolheu, Ele tem nos preparado, Ele tem nos convidado a exercermos este ministério de salvar os homens, as mulheres que vivem à nossa volta. Que maravilha é! Que maravilhoso sabermos que Deus, Ele precisa de nós, assim como nós precisamos dEle, Deus precisa de nós, para que possamos trazer pessoas para o caminho certo, para a salvação, para que não sejam destruídas, não continuem a sofrer nesse inferno que já existe na face da terra. Deus está nos chamando nesse momento. Deus, assim como falou para os seus discípulos naquele momento, que Ele veio para salvar as almas dos homens. Ele continua dizendo o mesmo. Ele veio para salvar toda a humanidade. E salvar a humanidade aqui não é apenas salvar a alma das pessoas, não é apenas converter o pensamento, os valores, converter as pessoas de uma religião para outra. Salvar aqui em todos os campos que nós possamos imaginar. Salvar o homem fisicamente, mentalmente, emocionalmente. É salvar o homem e também o ambiente no qual ele vive. Isso é verdade. Deus quer salvar toda a humanidade e quer salvar
realmente quer curar a humanidade. E para isso, Deus precisa de nós. A humanidade precisa de um local para viver. A humanidade precisa de alimento para sobreviver, precisa de água. Nós estamos falando agora de algo que é muito precioso na vida da humanidade. Estamos falando na água, na alimentação, no meio ambiente. Nós estamos falando que Deus quer salvar não apenas o ser humano, não apenas a alma do ser humano, mas o ser humano totalmente. E também junto a ele o meio ambiente da qual ele depende. Não adianta salvar o homem e deixar o meio ambiente ser destruído, acabando com a natureza da qual todos nós dependemos. Então, nós vemos agora que Deus amplia nesse momento o objeto da sua salvação, que não é apenas o homem, mas o local, o mundo, o meio em que ele vive e que ele depende para a sobrevivência. Essa é a grande verdade da palavra de Deus para cada um de nós. Não adianta só salvar a alma das pessoas, não adianta encher os templos com almas remidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. O que Deus quer também é salvar toda a humanidade, é salvar todo o planeta, é salvar todo o meio ambiente do qual nós precisamos para sobreviver. Existe uma ligação muito forte entre a natureza e o homem. Existe uma grande ligação. Jesus está agindo nesse momento. E Ele quer renovar o ser humano. Ele quer restaurar a humanidade que está doente, que está enferma. Ele quer curar a humanidade que está se destruindo a cada vez mais. Ele quer salvar todos os homens, todas as mulheres, todo ser humano. Deus quer salvar realmente a humanidade. E Ele já começou. E Ele já começou a salvar através da igreja. Deus está agindo através da igreja para que o ser humano seja salvo. Deus está agindo através de nós como instrumentos para que possamos salvar as almas dos homens. Salvar o ser humano onde quer que ele esteja nesse momento. Nós sabemos muito bem onde há pessoas que precisam da salvação. Há pessoas que vivem na mesma rua que a nós. Há pessoas que vivem ao redor da nossa igreja. Há pessoas que precisam da salvação e trabalham conosco, e estudam conosco, e participam também das mesmas reuniões nos bairros. Há pessoas que precisam da salvação e que dividem também conosco o mesmo espaço nos ônibus, nos trens e no trânsito. Há pessoas que compartilham conosco das mesmas necessidades, precisam das mesmas coisas. E nesse momento, Deus nos chama para que possamos unir nossos esforços, possamos juntos lutar por um mundo melhor, pela restauração e pela cura da humanidade, e não mais pensar na destruição dos homens, mas na salvação de todos eles. Essa é a verdade que Deus tem para nós. Essa é a verdade que Deus quer para a sua igreja, para que ela possa ser o seu instrumento na face da terra para a salvação de todo o mundo, do meio ambiente e do ser humano, da humanidade. Nesse momento que nós estamos aqui, vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, nesta hora e nesse momento que eu estou aqui, eu venho pedir, Senhor, que estejas agindo, Senhor, me abençoando, me iluminando, abençoando a cada um de nós, para que todos nós possamos ser instrumentos
todos nós possamos lutar para salvar as almas de todos os homens e não deixar nenhum deles perecer no caminho. Ó Senhor Deus, tem misericórdia nesse momento. Nós queremos ser teus instrumentos. Nós dizemos nesta hora: eis-nos aqui, envia-nos a nós, Senhor, para que possamos levar a salvação a todas as pessoas e também levar a salvação ao meio ambiente, levar a salvação a tudo aquilo que Deus criou. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu nos salvaste. Tu, Senhor, continua agindo na nossa vida e nos salvando a cada momento, para que possamos também apregoar a salvação a todas as pessoas que convivem conosco, que vivem ao nosso redor. Senhor Deus, nesse momento em que nos colocamos aqui, nos dispomos, Senhor, nós pedimos que esteja, Senhor, nesse momento conosco, para que verdadeiramente nós possamos, Senhor, sair, ó Pai, pelas portas dos templos, de todas as igrejas, e irmos para este mundo que está enfermo, mundo que precisa de cura, de salvação. Senhor Deus, nesta hora, neste momento em que nos colocamos aqui para ser teus instrumentos, Senhor, para salvar todos os homens, todas as mulheres, se conosco, é o que nós te pedimos nesse momento e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.